Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo aí. O Flamengo nesse domingo enfrenta o Fluminense, né, pelo jogo de volta da final do Carioca. O Flamengo tem a vantagem de 2-0, construído no primeiro jogo. E é aquilo, como que o Vitor Pereira deve armar essa equipe, né? Um Flamengo mais reativo ou um Flamengo que vai esperar o Fluminense porque já tem a vantagem? Pedro, Gabigol. Pedro é titular absoluto momentaneamente desse time, né? Tá se tornando um jogador intocável nesse time do Vitor Pereira. E o Gabigol volta para o banco? Volta para o banco? A situação tá complicada. Vitor Pereira, esse jogo pode ser de vida ou morte para o Vitor Pereira caso não conquiste o Carioca. A situação do Vitor Pereira tá difícil, hein? Então vambora regir mais um vídeo aqui, né? Junto com o Mauro César Pereira, Vampeta, Bruno Prado, Flávio Prado, quer dizer, sobre esse Fla-Flu, né? Então é isso aí. Vai deixando seu like aí. O seu like já ajuda demais aqui ao canal. Puxa lá, dá essa moral pro teu amigo aí e vambora para o vídeo, né? Crédito ao canal da Jovem Pan Esporte e bora pro vídeo. Mauro, o Fluminense foi bem, Flamengo nem tanto no meio de semana. Vai ter algum impacto na decisão no Rio, do seu modo de entender? Eu acho que não tem muito impacto, porque assim, tá 2-0 pro Flamengo, né? Qual impacto pode ter no jogo? O Fluminense ganhou na primeira rodada. Se fosse assim, a última rodada, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, o Fluminense se classificou, aí você tem um impacto, né? De uma eliminação. 2 gols de diferença da Fluminense, é isso? Não, tem que fazer 3. 2 vai pênalti. 2 pênaltis. Não tem vantagem. Não existe vantagem para nenhum dos dois. Então o Fluminense tem que fazer 3-0 ou 2-0 para levar, ou 3-1, enfim, para levar a decisão para os pênaltis. Então eu acho que o que vai acontecer é que o Fluminense, que jogou com praticamente todos os mesmos jogadores que jogaram no sábado e que vão jogar domingo, só não vai jogar o Samuel Xavier. Ele colocou o Alexandre no meio, no lugar do Martinelli, que está machucado. Não sei se vai estar em condições até o domingo. E o Marcelo jogou no lado esquerdo ali. Eu acho que ele vai tentar colocar o Marcelo para ter um time mais agressivo, mais criativo, que ele tem que atacar, tem que fazer os gols, né? Eu imagino que vai ter um Fluminense em cima do Flamengo no começo do jogo, buscando logo diminuir essa desvantagem. E imagino o Flamengo, provavelmente com o mesmo time do sábado passado, até para ter um time de velocidade, né? Para tentar jogar de forma mais reativa. É o que eu estou imaginando. Isso pode significar o Gabigol fora do time novamente, pelo menos do time titular. O Gabigol que não faz um gol há 8 partidas, né? Não faz um gol, não dá assistência. 8 jogos ele não consegue participar de nenhuma jogada de gol. Mas não consigo imaginar que impacto pode ter no jogo. Tem torcida, aquela falação, o Vitor Pereira tem que ir embora, aquelas coisas de sempre que a gente está careca de escutar, careca de ouvir, tudo, algumas análises absolutamente rasas, aquela coisa não serve, 3 zagueiros não pode, essas bobagens que o pessoal fala por aí, sem nenhuma base científica, nenhuma análise mais detalhada do jogo em si. Mas no meio de semana, sim, o Flamengo arrumou um problema, porque perdeu para um time fraco, uma vergonha aquela atuação e o resultado, e o Fluminense cumpriu o papel dele, vencendo uma equipe que também é a mais fraca do grupo. Mas foi lá, ganhou no Peru, fez 3 pontos e teve a sua relevância, porque o River Plate perdeu, né, na estreia, jogando lá na Bolívia para o Strongest, então ele assumiu aí uma posição de vantagem sobre o River Plate, eu pensando aqui nos dois brigando pela liderança da chave, que eu acho que os dois vão se classificar. O Fluminense se classifica junto com o River, como o Flamengo vai se classificar provavelmente junto com o Racing na sua chave, né? São chaves que, não, na minha opinião, não tem uma terceira força. O time boliviano não sei se vai conseguir. Faz pontos em casa, mas e fora? Geralmente perdem. A não ser que surpreenda e consiga arrancar ponto do River ou do Fluminense, no Rio ou na Argentina. Aí, vencendo em casa, muda de figura. Mas, a priori, acho que os dois devem avançar. Você falou da ineficiência do Gabigol nos últimos jogos. O X9 também anda ineficiente. É um bom momento para ele aparecer. Férias, me parece. Semana Santa, mano. Feriadão. Mas será que agora ele não está aguardando uma grande tacada? Eu acho que o X9... X9... O Flávio falou que quando o X9 volta, sempre volta com a tacada. Aí volta forte, aí volta com retorno. Ele ou eles, né? Não sei se é um só, né? Talvez seja uma equipe de observadores com... Uma rede de espiões. Isso. E esses personagens que eles deram uma recuada porque a chapa ficou mais quente, então é um recurso estratégico, né? Vão ficar quietinho aqui, se finge de morto. A qualquer momento eles reaparecem. Qual o nome daquela rede de espionagem russa que tinha na KGB, né? KGB, tem a PID em Portugal. Agora eu acho muita coisa. O Flamengo já seria favorito no 0-0, no meu modo de entender. Tem mais elenco, né? Mas tem... Tô lembrando da frase, 2-0 é um placar perigoso. Pra quem tem contra, né? Perigosinho pro Fluminense. Isso. Eu tô lembrando disso. Eu acho uma vantagem larga. O cara fala que 2-0 é perigoso e 1-0 é tranquilo. 2-0 essa matemática. É impressionante. 2-0 é um perigo, 1-0 não é. É uma vantagem
muito diferente se fosse um adversário sem importância. Mas é uma vantagem muito grande. Até o Palmeiras está em dificuldade. Foi 2-1. Imagine o Fluminense, que foi 2-0, e não é com a Água Santa, é com o Flamengo. É isso que eu tô falando. No Maracanã, não, esse jogo será no Afeganistão. Você pode até... Vai ter as duas torcidas, pode até daquela encontrar confusão, o Ministério Público não proibiu, não. Não, 2 torcidas, normal. Normal, os ingressos eu tô até vendido. Eu acho o seguinte, eu acho que vai ser um jogão, cara. Eu tô falando isso desde quando ficou definido, né? Acho que vai ser um jogão. Acho que o Fluminense tem 1000 motivações. Já pensou o tamanho de uma virada para cima do Flamengo dentro do Maracanã? Agora vamos ver o outro lado. Imagine o Flamengo tomando essa virada. Então é impensável para os dois lados, sabe? Eu acho que esse jogo tem um tempero imperdível. Eu acho que muito legal. O clima, a situação, o cenário Você é muito imagina legal. se o Fluminense ganhar? O ano passado, quando ganharam, eles saíram cantando aquela musiquinha do Silvio Santos, né? Sorria, sorria. É tempo de sorrir, sorria. Sorrir. Trevo agora. Acho que não tem. O Vitor Pereira? Eu acho, Flávio. Eu acho que Vai nesse ser momento maluco, ele tem vou dizer, As convicções. minimizar, um traço de dúvida na cabeça. Por causa disso, da derrota anterior. Tá tratando com o Gabigol, Flávio. Que Duro. é duro, cara. Ele não é do cara mais. Ele Não é nem a personalidade que eu estou falando, porque Não, ele tem a mas a personalidade personalidade forte. dele é Eu tô dizendo difícil. o peso dele como artilheiro. E a personalidade também. Ele é um cara que é capaz de chegar na coletiva e falar, ó, não me colocou lá, o problema é dele. Ele tá levando numa boa, por enquanto. Mas eu não sei até onde ele vai levar numa boa, não. É uma dúvida. Eu acho que é uma dúvida que o nosso queridíssimo Vitor Pereira tem para resolver. As próximas horas serão emocionantes. Eu também acho que sim. Eu acho que não tem nenhum time em condições normais do futebol brasileiro que vá para uma final contra o Flamengo e, a não ser que aconteça alguma coisa diferente no jogo, consiga tirar 2 gols. Mesmo o Flamengo em uma fase, Verdade, o Flamengo não toma. Tem muito time, tem muito elenco. Você vê os 4 que ele colocou de uma vez só no sábado. Pô, ele olha pro banco, ele tinha o Gabigol, o Everton Ribeiro. Ele pode fazer Então, em isso. cima disso tudo que o Flávio falou, o que é o Gabigol em relação a esses números dele finais no futebol mundial? Seria a mesma coisa que você ir para uma final, Paris Saint-Germain, e o treinador olhar para outro time e falar, vou montar um time e vou sacar o Messi, Mbappé e Neymar para jogar uma decisão. O que ele está fazendo é mais ou menos isso. A propulsão do Gabigol no Flamengo... Cada um tem a sua, cada um tem a claro. propulsão. Ou você pegar e tirar o Benzema na final, olhando que o Vila Real tem mais posse de bola, por exemplo. Ele está fazendo mais ou menos isso, com o principal jogador do Flamengo. Isso aí sabe o que lembra? Quando em 2002, quando você estava lá, no momento que o Filipão assumiu não levar o Romário. É que ele ganhou toda, senão ele estava lá até hoje. Ele não tinha voltado do Japão até agora. O Filipão, quando assume isso... É verdade. Quando ele assume isso, ele não assume indo para a Copa do Mundo. Ele assume isso já nas eliminatórias, Sim. no jogo contra o Uruguai, porque, segundo as mais línguas, eu não estava nesse jogo. Foi um dos poucos jogos, de 18 jogos, esse eu não estava. Foi o primeiro jogo do Filipão nas eliminatórias. Foi esse jogo contra o Uruguai, em Montevidéu. Mas, por outro Eu queria botar o Mauro na jogada aí. Domingo o jogo começa 2-0 o Flamengo, né? Exato. Acho que a estratégia dele pode mudar. Deve mudar. Domingo é o jogo que o Fluminense tem que ir para cima do Flamengo. Ele pode fazer um jogo para esperar o Fluminense. Ele pode fazer um jogo para fazer transição, velocidade, tentar chegar ao gol do Fluminense. O Fluminense vai atacar o Flamengo. O Fluminense vai sair matando o Flamengo. Mas nesse aspecto, até nessa vantagem, nessa estratégia, que o time do primeiro tempo do jogo do passado, ele faz sim, mais sentido. Com o Matheus, Everton, Cebolinha, um time mais veloz para o contra-ataque. Né? Sim. Então, talvez a estratégia ideal seja, de fato, começar com o Gabigol no banco. Mas ele vai ter que levar em consideração... Lembrando que o Pedro faz gol toda hora, dá passe para gol, e o Gabigol não faz há 8 jogos. Isso. A questão é essa que o Arnaldo falou, né, Trajano? Aparece lá no placar. Gabigol, banco. Não importa a transição, tá 2-0, como joga. A torcida vai falar, poxa, mas não é possível. Aí vai ter que ganhar mesmo, né? Olha, o estadual não serve para nada, né? Esse caso serve para chuchu. Não é? Tá vendo? Serve para chuchu. As circunstâncias em torno desse Fla-Flu são sensacionais. Nós estamos levantando aqui várias circunstâncias. Qual o time que ele vai escalar? Qual o time que ele vai escalar?
O Fluminense vem para cima, ele vai colocar o Gabigol no gol, no banco e entra com o Pedro, com aquele mesmo time que entrou no jogo passado? Ou ele vai se defender mais, botar jogadores velozes, Cebolinhas e ao quadrado para correr lá na frente? Então, o time sem o Fernando Diniz na beira do campo, né? Como é que vai se comportar? Tem aquela coisa que o Arnaldo lá, o Fernando Diniz, ele está livre de qualquer coisa agora. Se vence sem ele, pô, tá vendo? Ganhou, o Fernando Diniz não estava lá, pô. Foi um cara. É verdade, isso Não vai foi ter ele, também. é isso. É se muito louco. perde sem também. ele, falou, pô, mas também não estava o Fernando Diniz lá, porque se tivesse, a situação era Ia ser diferente. expulso e não sei o Então, quê. você não serve. Passar para o São Paulo, mas dá para você falar sobre isso, Mauro. Outro dia eu vi você falando, o treinador precisa entender as características, potencializar as qualidades dos jogadores e tal. Você entende que o Vitor Pereira tenta fazer isso? Ué, o que está acontecendo com o Ayrton Lucas? Por que É está verdade. sendo tão elogiado? Perfeito. O que está acontecendo com o Matheus França? O que está acontecendo com o Pedro? O que está acontecendo finalmente com o Cebolinha, que tem conseguido fazer alguns bons jogos? Está aí a resposta. Sim. Agora, se o Everton Ribeiro erra um passe banal, não tem nada a ver com posicionamento, com nada. É um erro individual, um erro técnico do jogador. Ele pode ser colocado numa posição, no outro, e outra coisa. O Flamengo precisa sair justamente disso. Temos que ficar colocando as primas donas todas nas suas posições preferidas. Não. O Flamengo é mais importante do que os jogadores. E se é preciso mudar, tem que mudar. Existe até um discurso saudosista assim, não, era bonito, o time jogava assim. Quanto que jogava assim, trocando bola? Em setembro contra o Vélez. Já estamos em abril, hein, gente? Desde então, não existe esse jogo de dar um totó no adversário, ficar com a bola. Não houve mais. Não aconteceu mais. É uma saudade assim, do imaginário, de uma coisa que não existe há muito tempo. Há muito tempo. E você tem exemplos de jogadores que estão sendo potencializados. Até o Paulo Souza potencializou o jogador. O Flamengo arrumou um dinheiro com o Lázaro, que estava encostado lá, ia ser emprestado para alguém e tal. Vendeu o futebol espanhol depois que o Paulo Souza o encaixou como ala. E deu certo. Depois foi utilizado como falso 9, foi vendido e deu um bom dinheiro para o clube. Ou seja, as pessoas não prestam muita atenção, eu acho. Mas por outro Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Espero que você esteja gostando do conteúdo aí. Já vai deixando aquele seu like aí para ajudar o canal. É aquilo, né? Eles debateram um pouco aí sobre a situação do Gabigol no banco de reserva. Sabemos que a situação do Gabigol no banco de reservas é uma situação complicada, né? O Gabigol até o momento está levando de boa. Quando o Gabigol não começar a levar de boa isso, começar a ter casos de indisciplina, vamos dizer assim, indisciplina, citando um exemplo só, caso de indisciplina, mostrar descontentamento que está na reserva e não entra para jogar, aí a situação do Vitor Pereira pode piorar, né? Caso ele esteja no Flamengo até lá, porque ele pode ser demitido, não vou dizer tranquilamente, mas pode ser demitido caso perca o Carioca, né? Tem essa possibilidade gigantesca. O Gabigol hoje em dia, ele é reserva. Se a gente for comparar os números Gabigol e Pedro, e algumas características que o jogo pede, o Pedro vai levar melhor em todas, né? Então é aquilo. O Gabigol, a gente sabe que hoje em dia ele tá vivendo um jejum de gols no Flamengo. Gols e assistência, gol/assistência no Flamengo, né? Já não marca e não dá assistência a 8 jogos. E já o seu companheiro, seu concorrente naquela posição, após aquela declaração dele, né? Ele tá marcando gol toda hora, entendeu? São 14 gols em 14 jogos na temporada. Então o Pedro, ele tem uma média de 1 gol por jogo, né? O único jogador, se eu não me engano, no Brasil, que tem uma média melhor que a do Pedro é o Germancano do Fluminense. É um centroavante nato também. Então a situação do Gabigol é meio complicada assim, né? E espero que o Flamengo, nesse jogo contra o Fluminense, tenha vantagem de 2-0. Não pode dormir em cima ou descansar em cima dessa vantagem. E 2-0 parece um placar bom, mas chega a ser um placar bom quando o jogo tá 0-0. Quando o time que não tem a vantagem faz 1-0, aí o jogo começa a se preocupar. Entendeu? Então o Flamengo, ele deve repetir sim o time que atuou no sábado passado, no primeiro jogo. O Vitor Pereira deve repetir esse time. Espero sim que o Flamengo consiga jogar bem esse jogo, né? Porque perder para o Alcas, um jogador que tem a aparência de 57 anos,
O cara é um. Vamos dizer que é um gordo, vamos dizer assim, pro futebol, né? O cara é acima do peso para o futebol. Conseguir passar com aquela facilidade que ele passou na defesa do Flamengo é uma coisa para se preocupar, sinceramente, né? Sinceramente, palpite para o jogo, vou ficar com o meu palpite de 2-1 Flamengo nesse jogo aí, né? Mesmo após esse vexame aí, eu tô confiando ainda na vitória do Flamengo, 2-1. Esse é meu palpite. Então, se você quiser deixar o seu palpite aqui no comentário, seja muito bem-vindo aqui ao canal e deixe seu palpite também pra gente trocar uma ideia e trocar palpite também. Tamo junto e é nóis. E deixe seu like. Valeu!